Nesta edição, a entrevista fala sobre energia fotovoltaica e a reportagem da semana trata do futuro do minhocão. Veja agora a sessão no ponto. Em meio às dificuldades econômicas que afligem o Brasil, os economistas conservadores têm algumas receitas típicas para conter gastos públicos. Entre essas está a famigerada reforma da Previdência, sempre de forma a restringir o acesso ao benefício ou a reduzir o valor a ser recebido pelo aposentado. A medida é, claro, atentado aos direitos dos trabalhadores, especialmente aos mais pobres, que em geral começam sua vida laboral mais jovens. Atualmente, para se aposentar, o trabalhador está sujeito à incidência do fator previdenciário, que reduz seu benefício conforme a sua expectativa de vida, ou a fórmula 85-95, de forma progressiva. Ou seja, já existem suficientes controles de acesso à Previdência Social, sendo desnecessário que se criem outros e piores. Se o objetivo for controlar as contas do governo, seria mais justo e também mais eficaz que se baixasse a taxa de juros responsável por gastos da ordem de 600 bilhões por ano, com o serviço da dívida pública. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, que é uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Nesta entrevista vamos falar sobre energia fotovoltaica. Para nos aprofundar neste assunto, estamos recebendo Ailton Nogueira, que é engenheiro eletricista e projetista de sistemas fotovoltaicos. Ailton, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer muito grande nosso de ter recebido esse convite do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo e para tecer alguns comentários sobre energia fotovoltaica. Primeiramente, Ailton, vamos fazer um panorama geral de como é que o Brasil hoje produz energia elétrica para abastecer a vida das pessoas, as casas, os comércios, o nosso cotidiano. Faz um panorama geral para nós, por gentileza. Tá, perfeito. O perfil elétrico do Brasil tem como base principal 3 tipos de geração elétrica. E tem, nesse conjunto inteiro, uma potência instalada de 133 mil megawatts, com dados de 2015. Tá? A hidráulica, correspondendo 68%, a biomassa a biomassa em torno de 5%, as térmicas, 22%, aí depois eu tenho as menores, que é a eólica com 1,3%, a termonuclear com 1,7%. Nesse conjunto aí de usinas, ainda estamos iniciando a geração fotovoltaica, tá? Que é pequena ainda, estão correspondendo ainda apenas com 0,03%, estamos ainda iniciando. Isso nós podemos até demonstrar que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, começou a regulamentar esse tipo de geração em 2010. E, recentemente, com a última norma, né, outra resolução técnica, 687 de 2015, que entrou em vigor agora, este ano, em 1º de março. Essa geração, ela possui, né, alguns critérios, cuidados técnicos para poder fazer esse processo. Usa-se, então, o silício, que é abundante na natureza, que é a sílica, o quartzo, né? Para fazer aquelas placas de recepção solar. Exatamente, fazer as células solares que nós chamamos, que seria o silício. Evidentemente que tem alguns métodos de processar a sílica para construir essas células fotovoltaicas. O Brasil não possui nenhuma indústria fazendo isso, é tudo importação. Tá? Temos aqui no país pouquíssimas
indústria fazendo a montagem dos módulos fotovoltaicos, né? O resto é tudo importação. Até antes de você concluir, mas isso já é um desafio para o crescimento desse tipo de geração, porque se tudo está importado, os custos são maiores. São maiores. Exatamente. Tanto que nós temos apenas 3 usinas fotovoltaicas no país. A primeira entrou em operação em novembro de 2011. Bem recente. 2011, recente. Que foi na cidade de Tauá, no Ceará, com uma potência instalada de 1 megawatt pico. Depois temos a segunda, que foi em janeiro de 2012, aqui em Tanquinho, perto de Campinas, né? Interligada com o sistema da Companhia Paulista de Força e Luz. A de Tauá com as redes da CESF, Centrais Elétricas de São Francisco. E recentemente, que entrou em operação, dia 9 de maio deste ano, que é na Cidade Azul, em Tubarão, Santa Catarina, com uma potência de 3.000, desculpe aí, o número é 3 megawatts de potência pico, tá? Então pode ver que é altamente recente esse tipo de geração. Quem está por trás dessa tecnologia, esse desenvolvimento no Brasil? Aqui, a Unicamp, em Campinas, né? Inclusive a nossa pesquisadora lá de Campinas, a Soares Cortes, que desenvolveu esse processo em 2011, tá? Fazendo com que o aprimoramento do processo de pureza do silício, usando o silício metalúrgico, que é usado na indústria automobilística, tá? E as outras 2 universidades, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa Catarina. Prosperando esses estudos, a gente pode depender menos de importação, é isso? Exatamente. O que se pretende, ou seja, tanto do ANEEL, do governo federal, da ANEEL, a criação de indústria Brasil. A partir de ter essa indústria, evidentemente, ficaríamos livres da importação das células fotovoltaicas. É o mais caro desse processo, não? É o mais caro de tudo isso, porque nós temos a jazida, nós temos matéria-prima. Hoje, o que é o que ocorre com isso? Nós estamos exportando a matéria-prima e importando as células. Isso com um valor de 1 para 20, em torno de 1 para 20. Então, pode ver que o custo é alto. A Alemanha, que tem um maior desenvolvimento tecnológico, o Japão e a China, que, né, embarcou aí bastante nesse processo. Ailton, só um esclarecimento que eu queria que você nos falasse. A energia fotovoltaica não pode ser confundida com aquela gerada também via luz solar para aquecimento nas casas, né? Queria que você conceituasse exatamente o que é essa energia e o que é a fotovoltaica. Nós temos, então, para uso da energia solar, tem os 2 modelos, como você falou. A termosolar, que é exatamente para aquecimento da água, sabe? Que é altamente usado aqui no país. E a fotovoltaica, que é energia elétrica mesmo, tá? Que hoje o mundo depende da energia elétrica. Hoje não se faz nada senão sobre o uso da energia elétrica. Tá? Bom, a tecnologia da fotovoltaica, tá? Ela em 1787, Lavoisier já tinha separado o silício e já começou a fazer esse estudo. Você pode ver que em 1787, depois veio o físico francês, o Alexandre Edmond, tá? Em 1939, que conseguiu produzir energia elétrica através dessa célula. Depois só vem o quê?
em 1900, a criação e a construção da primeira célula fotovoltaica. O Edmond foi então 1830, é isso? É 1839. 1039. Tá? E o Lavoisier, 1787. Ou seja, foi um desenvolvimento de séculos, né? De séculos. Foi passagem de séculos para que se constituísse a tecnologia por inteiro. Por inteiro. E em 1962, você pode ver que o tempo foi realmente longo para desenvolver esse tipo de utilização da energia solar. Então, em 1962, o primeiro satélite Telstar, usou a energia fotovoltaica para suprir o seu funcionamento, em 1962. Só que depois... A corrida espacial, né? A corrida espacial. Aí pode ver que Brasil, estou em 2010, 2011, né? Então está um tempo bem grande nisso aí. E a ANEEL, você disse, já regulamentou essa questão da fotovoltaica. E quais são os tipos, você me disse antes de começar a entrevista, tem tipos de se utilizar essa energia, eu queria que você nos falasse. Sim, nós temos 3 modelos para usar a energia fotovoltaica. A geração autônoma, a distribuída e a compartilhada. Autônoma fica exclusivamente no consumidor, tá? No consumidor. Por exemplo, autônomo, você vai aí na rodovia Bandeirantes, tem, né, várias células, né, usinas autônomas para cuidar do seu telefone de emergência, do radar, né, são autônomas. Na área de agrícola, a parte de irrigação também é usado isso, né? Quer dizer, são sistemas menores. São sistemas menores, não requer acumuladores, baterias, bancos de baterias, tá? Não requer porque não é a finalidade dele para isso, né? E depois nós vamos ter a distribuída. Qual é? Mais focada no grupo B, que seria dos consumidores residenciais, que é distribuída. Como que é esse processo? Se constrói, se monta os módulos fotovoltaicos, né? É feito um cálculo específico para isso, gera-se energia e é interligada com a concessionária, com o sistema da concessionária. Eu não deixo de ter o meu fornecimento da concessionária. Não deixa. Por quê? Porque eu só tenho geração durante o dia. À noite eu não tenho. Eu posso colocar nesse distribuída banco de baterias? Sim, à vontade do consumidor, para armazenar. Mas já se vê que o custo desse banco já não compensa, vai ficar muito mais dispendioso para o consumidor. Né? Como que esse processo? Faz essa montagem, esses cálculos todos, que eu tenho que depender de uma série de informações técnicas, né? A concessionária substitui seu medidor original por um medidor bidirecional. Para a energia ir para a concessionária. Então ele é injetado essa energia durante o dia na concessionária e à noite você busca esse crédito. Perfeito. No caso de essa diferença, né, entre energia injetada e a consumida, se for positivo, tranquilo, o consumidor não tem... Não paga nada e ainda fica com os créditos lá. E fica crédito. Bom, e como que fica então esse crédito? Bom, pela resolução normativa da ANEEL 687, que entrou em vigor este ano, em 1º de março, tá certo? É tudo recente para nós, né? Prorrogou esse prazo para 60 meses. Eu tenho então, 60 meses de crédito lá. Você tem 60 meses para mim consumir esse crédito. Bom, e se ultrapassar os 60 meses esse crédito? Bom, ganha a concessionária, que ela fica com ela que vai comercializar. Perfeito. Tá? Se for negativo, evidentemente que o consumidor vai buscar essa energia da concessionária. Qual o custo? O custo que ele já vem pagando dentro da sua classe de consumidor, certo? Todos os valores lá. Perfeito.
Eu quero avançar porque tem a compartilhada, né? Sim, tem a só compartilhada. que eu só quero deixar para o próximo bloco, Sim. porque a gente já está chegando no tempo da gente entrar no intervalo, e se você também precisar concluir algo em relação à distribuída, que é aquela que pode ter aí sucesso nas casas das pessoas, você conclui, tudo bem? Tudo bom. A gente volta no próximo bloco a respeito desse assunto, energia fotovoltaica no dia a dia das pessoas, como está isso no nosso país. A gente volta daqui a pouquinho. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. Nós estamos passando por um processo muito rico. Então não é o momento de ficar paralisado. Não é o momento de ficar esperando um dia a crise acabar. Nós temos que partir para duas ações. Uma reflexão forte internamente, daí a Engenharia Unida, e partir também para ações propositivas. Há uma discussão política forte, mas há também situações em que você pode agregar forças para mudar. Por exemplo, investir em infraestrutura no país. Não precisamos ficar discutindo se a infraestrutura é do partido B, A ou C. O Brasil precisa de infraestrutura. E infraestrutura tem muito a ver com a engenharia. Por isso nós estamos unidos nessa grande luta e nessa grande meta. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, falando sobre energia fotovoltaica. Falamos sobre os dois primeiros modelos, que é a energia fotovoltaica autônoma e a energia fotovoltaica distribuída. Vamos avançar agora para a compartilhada, e ela é muito interessante porque eu acho, que é até a opinião do Ailton, que eu acho que ela torna um modelo aí talvez mais viável, porque pode ser aplicado em condomínios, e eu queria que você explicasse para nós. Perfeito. A compartilhada, ela tem pode ser aplicada em vários setores, de várias maneiras. O mais simples, né, no caso do condomínio, o condomínio monta-se, constrói-se a sua usina, tá? É injetada para a rede, ou seja, a energia injetada para a concessionária, tá? E esse crédito, tá? É total da energia injetada. E esse crédito é distribuído para os condôminos do seu condomínio. Perfeito. Tá certo? Igualmente. Igualmente. Tá. Independente de um consumidor consumir mais ou menos. O crédito é do empreendimento, certo? E isso também é levado para essa compartilhada para consórcios de empresas. Eu posso ter uma empresa aqui, a outra eu consegui um espaço comum e gerar para as duas, da mesma maneira. Aí fica sendo um relógio só? Que é esse que ingesta? Como é que funciona essa parte mais técnica? A geração compartilhada, vamos supor, no desenho do condomínio, é um relógio só, tá certo? Eu jeto lá. O dos Continuam sendo separados? Seria tudo separado, porque cada um tem um consumo diferente. Perfeito. Só que o crédito é de todos. Perfeito. Então, ele é dividido aí. Perfeito. Existe outra, num primeiro momento, os condomínios não estão enxergando essa facilidade. Eles estão enxergando primeiro em relação ao consumo comum de energia elétrica do condomínio, tá? Para diminuir o valor da taxa de condomínio pago, certo? Né? Dependendo do tamanho desse condomínio. Então, é viável esse. Eles estão enxergando primeiro esse ponto. Porém, ele é passado para todos os
os consumidores. Ailton, nosso objetivo aqui foi falar um pouquinho dos sistemas fotovoltaicos, como é que eles estão atualmente, perspectivas. Eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Se alguma informação importante as nossas perguntas não contemplaram, você fica à vontade para complementar, viu? Tá bom, muito obrigado. A gente agradece a atenção aí de todos, tá? E estamos à disposição para qualquer consulta, qualquer necessidade de informação. E estamos aí através do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Qualquer momento estamos aí à disposição de todos. Obrigado, Ailton. Muito obrigado pela presença, viu? De nada. Bom, esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, à inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. O elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão, é uma estrutura gigantesca que liga as regiões leste e oeste de São Paulo. Construído em 1970, tem 2,8 quilômetros de extensão e sua rota atravessa diversos prédios residenciais. Tanto gigantismo garantiu a ele muitas críticas. O problema do elevado Costa e Silva Minhocão é um problema estrutural. Ele foi um viaduto construído há 45 anos atrás, no século passado, portanto, considerado um crime urbanístico, considerado uma cicatriz no rosto da cidade de São Paulo. Esse modelo da carro-dependência que nos trouxe até aqui, essa receita de cidade que hoje nos angustia, 8 milhões de veículos circulando e as pessoas têm menos importância do que os carros, está sendo enfrentado. E acho que o principal exemplo da carro-dependência é o Minhocão. O consenso para quando o assunto é o que fazer com o Minhocão. Um grupo aponta que a demolição total é o único jeito. Este representante do movimento Desmonte Minhocão aponta alguns dos motivos. Uma série de problemas. Em primeiro lugar, para esses 230 mil moradores, diga-se de passagem, eleitores, de saúde, gerados pela poluição atmosférica, pela poluição sonora, pela poluição visual. Eu tenho aqui vários estudos, inclusive do British Medical Journal, dizendo isso, como agride a saúde dos moradores. Isso nunca poderia ter sido feito. Problemas de segurança gravíssimos. Pelo relatório da CET de 2014, circulam no sentido leste-oeste em 1 hora de pico cerca de 3 mil veículos por hora nas duas faixas. Ao todo, cerca de 3.600 a 4.000 pessoas por hora. Para este especialista em mobilidade, a desativação do Minhocão precisa acontecer e ser acompanhada de um reforço no transporte coletivo da região. Se a gente pensar em 3.600 pessoas por hora e um ônibus biarticulado com 120 pessoas a bordo, com nível de conforto bom, não é lotado, aquele lotado precisaria de muito mais pessoas, você com 30 ônibus, vezes 120 ocupação de cada um, você conseguiria atender todos os usuários de automóveis, 3.600 por hora, somente com alternativa ao ônibus. É óbvio que isso é uma utopia, mas se a gente conseguir transferir 20%, 30% dos que estão hoje em automóvel para o modal coletivo, já seria sucesso. Para Figueira, ainda que todos os carros que hoje trafegam no elevado continuassem a circular no entorno, isso não acarretaria grandes problemas, já que o viário alternativo composto pela Marginal Tietê e também pela Avenida Marquês de São Vicente pode absorver o fluxo. Então você vai pegar 2 faixas do Minhocão e distribuir aí por 14, 15 faixas de tráfego que existem no viário alternativo. Então isso vai dar um acréscimo, eu diria, quase que imperceptível nessas outras vias, e as pessoas vão se redistribuir. Existe um outro lado dessa história. Cidadãos defendem a manutenção da estrutura, mas definitivamente fechada para os carros. É a ideia da Associação Parque Minhocão, que já conquistou uma parte desta vitória. Todo sábado, a partir das 15 horas até as 6 horas da manhã de segunda-feira, o elevado vira área de lazer. Olha, eu acredito que a região ela já está sendo revitalizada. A cidade passa por um processo inteiro de revitalização e eu acho importante que o Parque Minhocão, mesmo sem ele ser parque, ele já transformou a região num lugar mais interessante só porque temos uma área de lazer enorme aos sábados e aos domingos. Decreto da Prefeitura de São Paulo determinou que o Minhocão, quando fechado para carros, passe a se chamar Parque Minhocão.
O projeto de lei do vereador Polici Neto quer elevar a estrutura ao status de parque oficialmente, o que pode garantir conselho gestor e segurança da Guarda Civil Metropolitana. O Parque Minhocão revela uma nova cidade que está aprendendo a fazer uso do espaço público, em especial aquele que era só para o carro, e que a gente está começando a entender que ele não é só para o carro. Qualquer espaço da cidade é do cidadão. Circunstancialmente pode-se usar o carro, mas não é só para ele. E o Parque Minhocão dá esta grande contribuição. É verdade que alguns grupos não gostam disso? É verdade, sim. Tem grupos que preferem o barulho e a fumaça dos carros à diversão das crianças, por exemplo. Eu prefiro as crianças, eu prefiro as pessoas. Eu sou engenheiro civil. Aquilo lá que são pilares, vigas e lajes, né? Que absorvem o calor, né? E você vai deixar de ter um barulho de veículo na janela do seu apartamento às 7 ou 8 horas da manhã num sábado ou domingo, para ter barulho de pessoas correndo, gritando, andando de skate, o que seja. Não, é uma agressão urbana, é uma invasão. É uma invasão. Né? Por isso que eu pergunto, aqueles que são favoráveis, acho que a pesquisa teria que ser assim, você é favorável que o Minhocão seja transformado em parque, e que não seja demolido? Onde você mora? Então nós vamos fazer um elevado, não, mas na frente da minha casa eu não quero. Fala, bom, então a graça termina por aí, né? Nós perguntamos, custo? Claro. Se quer fazer um parque, se quer fazer um prédio, se quer fazer uma rua, se quer fazer um viaduto, qualquer obra tem que ter uma proposta de gasto, uma proposta de orçamento. Não temos. E na prática corresponde a exigir do prefeito, do executivo, que assine um cheque em branco, para aí eles fazerem o que bem entendem. O plano diretor da cidade, aprovado em 2014, determina que até 2029 um projeto de lei decida se o Minhocão fica de pé ou não. Se no final da próxima década aqueles que acreditam que a derrubada dele e, portanto, trocar a via elevada para carro por uma via no solo para carro é a melhor fórmula e convencer 50% mais um da sociedade, sem dúvida nenhuma, me curvaria isso. Se aqueles que acham que é melhor ter só 2, 3 pistas no chão e não um parque ali lançado, sem dúvida nenhuma vou me curvar a eles, mas ainda não estou convencido. Por enquanto, em meio a muita polêmica, a população está autorizada a ocupar o espaço aos finais de semana. Todo sábado e domingo, o Parque Minhocão está aberto para pessoas e ele é um ótimo lugar para se estar em São Paulo. Para saber mais a respeito dos principais debates sobre mobilidade urbana e qualidade de vida em São Paulo, acesse o portal do CESP na internet.